Bom, pessoal, como falei no final do vídeo anterior, para a gente finalizar o estudo aqui das inequações quadráticas, a gente vai falar de inequações simultâneas e sistemas de inequação, que na verdade é a mesma ideia, tá? Então a gente também viu isso na disciplina de Matemática 1, que na verdade inequações simultâneas são equivalentes a sistemas de inequação, ou seja, se eu tenho uma expressão com 3 termos e 2 desigualdades, eu posso separar essa expressão em 2 expressões, 2 inequações separadas, e depois eu faço a interseção das soluções, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui A maior que B maior que C. Eu faço A maior que B e faço B maior que C. Chego na solução de cada uma delas e depois junto isso através de uma interseção. Beleza? Vamos ver na prática como é que isso vai funcionar. Então eu tenho aqui, olha que expressão cabeluda, né? 4x² menos 7x mais 2 menor ou igual a 2x² menos 3x mais 2, que é menor que menos 3x mais 4. Tenho 2 desigualdades. Aqui é menor ou igual, aqui é menor. O que eu vou fazer? Bom, eu tenho que obedecer essa e essa simultaneamente. Então eu vou separar essas duas em 2 inequações por enquanto. Nota que nenhuma das duas é uma inequação quadrática. Por quê? Porque tem que ter função do segundo grau, tem que ter um polinômio do segundo grau e zero no segundo membro. Então, aqui eu vou subtrair o 2x², somar o 3x e subtrair o 2. E aqui eu vou somar 3x e subtrair 4. Então, eu vou ficar com 2x² menos 4x menor ou igual a zero e 2x² menos 2 menor que zero. 2 inequações quadráticas. Para resolver cada uma delas, eu vou usar a mesma estratégia. Acha as raízes, põe na reta, faz o teste e determina a solução. Tá bom? Então, a primeira inequação, 2x² menos 4x menor ou igual a zero. Primeiro eu vou igualar a zero para achar as raízes. Vou colocar 2x em evidência, porque eu tenho 2 nos dois termos e x também, então vai ficar 2x que multiplica x menos 2. Produto nulo, então 2x igual a zero é uma das raízes, então x1 igual a zero, e x menos 2 igual a zero vai dar a outra raiz, x2 igual a 2. Coloco as duas raízes na reta, 0 e 2. Vou testar um número que não seja raiz. Perdi o zero. Testo 1. O 1 está aqui entre 0 e 2. Substituindo 1 lá na expressão 2x² menos 4x, 2 vezes 1 ao quadrado menos 4 vezes 1, isso dá negativo. Então, o sinal aqui é negativo. Isso significa que, para um lado e para o outro das raízes, os sinais serão positivos. Certo? Volta na inequação e vê o que ele está perguntando. Ele está te pedindo menor ou igual a zero. Menor é negativo ou igual inclui as raízes, bolinha fechada. Então, eu tenho esse intervalo que vai do 0 ao 2, inclusive o 0, inclusive o 2. Escreve conjunto de solução? Não. Isso é só a solução da primeira inequação. Agora eu vou resolver a segunda. O 2x² menos 2 tem que ser menor que zero. Primeiro eu vou igualar 2x² menos 2 a zero para achar a raiz. Então, soma 2, 2x² igual a 2, divide por 2, x² igual a 1, tira a raiz quadrada, mais ou menos a raiz quadrada, então você vai ter x3 igual a menos 1, x4 igual a 1. Joga na reta, testa um cara que não seja raiz. Bom, agora menos 1 e mais 1 eu posso testar o zero que está aqui no meio, né? Então, testando o zero, 2 vezes 0 ao quadrado menos 2, que é a expressão que eu tinha lá, isso dá negativo. Então, aqui no meio o sinal é negativo, significa que antes do menos 1 e depois do 1, o sinal é positivo. Volta na inequação, nessa segunda inequação, e vê qual é a pergunta. Ele quer saber o quê? Ele quer saber aonde que é menor que zero. Bom, menor que zero onde tiver negativo. Nota que agora ele não quer as raízes, é só menor. Então, bolinhas abertas no menos 1 e 1, e o negativo que está entre menos 1 e 1. Agora eu preciso juntar essas duas retas, preciso de interseção. E para fazer isso, eu vou redesenhar essas retas para colocar uma embaixo da outra, e organizar a posição das raízes, ok? Então eu coloco aqui as 3 retinhas, uma para a primeira solução, uma para a segunda e uma para a interseção.
Nota que aqui as raízes são 0 e 2 e depois menos 1 e 1. Então eu vou colocar 0 e 2 um pouquinho mais para a direita. 0 está aqui no meio da reta, 2 está bem à direita, porque é o maior valor de raiz que eu tenho. Marquei o intervalo. Menos 1 e 1, o menos 1 antes do 0, o 1 depois do 0, entre o 0 e o 2, bolinhas abertas, marquei o intervalo. E agora eu vou olhar a interseção. E lembra que a gente estudou isso, interseção entre intervalos é aquilo que eles têm em comum. Então é esse pedaço entre o 0 e o 1 aqui. Vou marcar o 0 e o 1 e vou ver. Bom, o 0 tem aqui em cima e tem aqui embaixo. Bolinha fechada. O 1 tem aqui em cima, mas não tem aqui embaixo. Bolinha aberta. Está aqui, do 0 ao 1, fechado no 0, aberto no 1. Como é que fica o conjunto de solução, então? X pertence aos reais, tal que x está entre 0 e 1, inclusive o 0, mas não inclui o 1. Legal? Então é assim que eu vou resolver uma inequação simultânea. E de maneira similar eu vou resolver um sistema de inequações. A simultânea caiu num sistema. Então se eu já tenho direto um sistema, a ideia é a mesma. Resolve uma inequação, resolve a outra e faz a interseção. A primeira equação está bonitinha, é só resolver, e a segunda está um pouquinho mais bagunçada, né? Vamos lá. Primeira inequação, vou pegar esse termo de segundo grau, x ao quadrado mais 2x menos 8. Vou igualar a zero para achar as raízes. Soma o b com o sinal trocado menos 2, produto o c menos 8. Então eu tenho produto menos 8, né? 1 e 8 ou 2 e 4. Só que como o produto é negativo, raízes têm sinais opostos. E a soma é negativa, o maior é negativo, então é 2 e menos 4. 2 e menos 4 tem o sinal, tem os sinais necessários para chegar em soma menos 2 e produto menos 8. Coloca na reta, o menos 4 antes do 2, testa alguém que não seja raiz, então o 0, por exemplo, que está entre os dois números, né? 0 está por ali. 0 ao quadrado mais 2 vezes 0 menos 8, isso dá negativo. Se aqui é negativo, antes do menos 4 e depois do 2, os sinais são positivos. E aí agora eu volto na inequação. Qual era a minha pergunta? A pergunta dessa inequação é maior que zero. Maior que zero são os positivos, com bolinhas abertas, ok? Então, antes do menos 4 e depois do 2. Não escreve aí no conjunto de solução, porque tem a segunda inequação. Beleza, vou pegar ela, vou só reescrever ela aqui embaixo para a gente poder trabalhar um pouquinho nela. Uma estratégia interessante aqui seria eu já eliminar esses denominadores 2 e 3. Então multiplica todo mundo por 2, multiplica todo mundo por 3, né? Isso vai eliminar o denominador 2 aqui no primeiro, vai eliminar o denominador 3 no segundo. O primeiro membro vai estar multiplicado por 3, então tem esse menos aqui na frente, vai ficar menos 3 vezes tudo isso. E o segundo termo simplifica o 3 e acaba multiplicando todo mundo por 2. Fazendo distributiva, menos 3x ao quadrado menos 3x é menor ou igual a 6 menos 12x, leva todo mundo para o primeiro membro, menos 3x ao quadrado mais 9x menos 6 menor ou igual a 0. Isso aqui é uma inequação quadrática. Legal. É essa aqui que eu estou resolvendo, tá bom? Então pega aqui esse polinômio de segundo grau igual a 0 para achar as raízes. Menos 3x ao quadrado mais 9x menos 6 igual a 0. Se eu dividir todo mundo por menos 3, vê que muda o sinal, fica x ao quadrado menos 3x mais 2 igual a 0. E aí eu tenho a soma 3, produto 2. Facinho, né? Números que multiplicados dão 2, 1 e 2. E a soma dá 3? Dá. Legal, achei as raízes, x3 e x4, 1 e 2. Coloca na reta, testa um número que não seja raiz, posso testar o 0, só que agora lembra que o 0 está aqui, fora, antes do 1, beleza? Não está entre o 1 e o 2, é lógico. Aí, menos 3 vezes 0 ao quadrado, mais 9 vezes 0, menos 6, dá negativo. Isso significa que entre 1 e o 2 vai ser positivo e que depois do 2 volta a ser negativo. Volta lá na inequação e vê o que ele está te pedindo. Aqui é a inequação, então é aqui que eu vou olhar. Menor ou igual a 0? Menor é negativo, ou igual, bolinhas fechadas. Então, antes do 1 com bolinha fechada no 1, depois do 2 com bolinha fechada no 2. Resolvi uma, resolvi a outra. O que eu tenho que fazer agora? Interseção. Esse slide ficou pequeno, vou fazer um novo slide só copiando essas duas retas lá. E já tomando cuidado que ó, o menos 4 é o que tem que estar mais à esquerda,
O 1 vem depois do menos 4. E o 2 é a mesma raiz nas duas retas. Então tem que ficar um embaixo do outro certinho, tá? Ó, 2 embaixo do 2. Menos 4 mais à esquerda, 1 aqui. Podia estar um pouco mais para lá, um pouco mais para cá, mas tinha que estar entre o menos 4 e o 2. Beleza? Repetir as retas. Bolinha aberta no 4 antes no menos 4 e antes dele. Bolinha aberta no 2 e depois dele. Bolinha fechada no 1 e antes dele. Bolinha fechada no 2 e depois dele. Interseção é o que eles têm em comum. O que as duas retas têm em comum? Essa parte antes do menos 4. Né? Então, se eu traço aqui a linha pontilhada antes do menos 4 e a parte depois do 2. Note que o menos 4 não está aqui no primeiro intervalo, então a bolinha é aberta. E o 2 também não está no primeiro intervalo, então a bolinha também é aberta. Menor que menos 4, maior que 2. X pertence aos reais, tal que x é menor que menos 4, ou x é maior que 2. Legal? Pessoal, esse é um assunto trabalhoso. Não é difícil, trabalhoso, ok? Mas a ideia, o método é sempre o mesmo. É chegar numa equação quadrática, onde você tem um termo de segundo grau, uma desigualdade e zero no segundo membro, achar as suas raízes, colocar na reta, testar um valor na raiz, desenhar os sinais e aí resolver a equação. Beleza? Segue aí. Vamos para a próxima aula, vamos nos encontrar, vamos fazer exercícios, vamos praticar, porque muito em breve teremos prova desse assunto e você precisa ir bem nessa prova. Beleza? Forte abraço e até mais.